Capítulo 24 Insurreição 3 Xiao Lai originalmente tinha grandes expectativas das pessoas da seita Xiao. O filho do líder da seita Xiao presumivelmente deveria ser como um deus dragão celestial. Entretanto, em sua primeira impressão, ele ficou desapontado. Ele não viu a aura, a graça, o autocontrole, e outras qualidades apropriadas que os discípulos diretos das grandes seitas deveriam ter. Ao invés disso, ele viu apenas uma arrogância condescendente e um olhar tirano em seus olhos que o deixou com um sentimento de insegurança. E realmente foi daquela maneira que o playboy mimado tinha crescido. Mas depois de pensar cuidadosamente, ele também ficou aliviado. Depois de tudo, a seita Xiao possivelmente não se importava com esse pequeno clã Xiao. Como eles poderiam enviar alguma grande pessoa para lá? O status de filho do líder da seita era também meramente para expressar o respeito superficial para o falecido Xiao Zhe. Pai, eu acabei de ouvir eles dizendo que você e o líder do clã seguiram para dar as boas-vindas para as pessoas da seita Xiao. Como você já está de volta? Xiao Lingxi tinha acabado de entregar comida para Xiao Lai. Com o rosto cheio de curiosidade, ela perguntou: as pessoas da seita Xiao já chegaram? Que tipo de pessoas eles são? Eles têm uma aura assustadora. As questões de Xiao Lingxi o lembraram do elder que estava atrás de Xiao Guangyun. Ele concordou, e claro, as pessoas da seita Xiao são abissais. Entretanto, Onzier, você deve evitar as pessoas da seita Xiao o máximo possível nesses dias que eles estiverem aqui. O rapaz os liderando não é um tipo de pessoa benevolente. Se você puder evitá-los, então você deve fazê-lo. Ah! Xiao Lingxi piscou seus olhos e não acreditava, mas então concordou levemente: eu seu pai. De fato, eu já estava com um pouco de medo deles. Depois de tudo, eles são da seita Xiao, eles devem ser superpoderosos. Mesmo se você estiver curiosa, você deve tentar ficar longe deles. Xiao Lai avisou novamente. Ele respirou levemente e com um fardo pesado em sua mente, andou para o quintal. Pai! Porque parece que você está pensando em alguma coisa. Alguma coisa especialmente grande aconteceu. Xiao Lingxi perguntou nervosa. Como uma filha que conhecia seu pai muito bem, com apenas um olhar, Xiao Lingxi podia ver através da expressão facial de Xiao Lai. Xiao Lai congelou por um momento, e então balançou sua cabeça: não é nada. Ele parou por um momento como se percebesse que se ele não dissesse aquilo alto, então essa sua filha esperta não iria ficar tranquilo pelo resto do dia. Ele podia apenas responder lentamente: a seita Xiao trouxe um presente chamado pó para abrir o profundo. Pelo que Xiao Guangyun disse, esse pó para abrir o profundo tem um grande efeito restaurativo nas profundas veias danificadas. Então, isso pode consertar as profundas veias danificadas. Isso é verdade. Xiao Lai não tinha nem terminado de falar, mas Xiao Lingxi já estava gritando de excitamento. De repente, suas pequenas mãos cerraram as bordas de suas roupas. Consertar as profundas veias de Xiao Che tinha sempre sido seu maior desejo. Nesses últimos anos, ela tinha diligentemente procurado sem parar por todo o método possível com Xiao Lai. As palavras de Xiao Lai não eram diferentes para ela do que um sol celestial dos céus a concedendo um desejo. Os efeitos da medicina da seita Xiao não podem ser comparadas com essas medicinas comuns. Ela realmente pode ser capaz de mostrar resultados surpreendentes. Dizendo isso, a expressão de Xiao Lai ficou vaga. Entretanto, o uso mais importante do pó para abrir o profundo é para acelerar a velocidade de cultivação por um certo período de tempo. Para convencê-los a usar o pó para abrir o profundo no corpo de Cheer, quem é considerado um inútil aos olhos deles,
isso realmente é um caso sem esperanças. A expressão de Xiao Lingxi se tornou triste. As palavras de Xiao Lai eram como um balde de água fria que extinguiu seu excitamento. Ela mordiu seus lábios e disse resolutamente: não importa como, nos devemos obter o pó para abrir o profundo. O pequeno Ti definitivamente não é um inútil. Ele é quem mais precisa desse pó para abrir o profundo. Eu irei tentar com todo o meu poder lutar por isso. Vendo a expressão de sua filha, Xiao Lai soltou um longo suspiro. Entretanto, em seu coração ele estava completamente claro o quão pequena era a chance dele pegar o pó para abrir o profundo, em outras palavras, isso era absolutamente impossível. A noite caiu. Eu vi o Xiao Kuang-yun da seita Xiao hoje. A luz fraca da vela se espalhava pelo quarto. Xia Qingyue sentou-se ao lado da cama e disse levemente: "Oh, que tipo de pessoa ele é?" Xiao Ti bocejou antes de perguntar casualmente com um olhar indiferente: "Ele é como seu nome?" As sobrancelhas de Xia Qingyue franziram quando ela se lembrou do olhar que Xiao Kuang-yun dava para ela. Um olhar de nojo apareceu em seus olhos. Sua mestre tinha dito a ela que dos 4 filhos do líder da seita Xiao, os outros 3 podiam ser considerados como tendo um talento de dragão. Apenas o 4º filho era 100% idiota. Entretanto, por causa disso ele era o mais mimado pelo líder da seita, possivelmente por causa que ele era o mais novo e o único filho de sua esposa legal. Nota: Kuang-yun quer dizer nuvem selvagem/violenta. Isso é bem normal. Se você pensar sobre isso, é bem óbvio que tipo de pessoa a seita Xiao iria mandar para esse lugar. Mas de toda maneira, isso continua não tendo nada a ver comigo. No máximo, eu apenas tenho que ir nas formalidades amanhã. Xiao Ti encolheu os ombros enquanto ele falava. Suas sobrancelhas repentinamente franziram, e sua expressão ficou levemente afiada. Ele ergueu sua cabeça e perguntou: "Qingyue, minha esposa, você disse que viu ele. Então ele também viu você. Está certo, por quê?" Xia Qingyue ergueu as sobrancelhas. Xiao Ti ergueu sua mão para coçar seu queixo e então disse: "Você disse antes que ele era uma peça de lixo com uma reputação extremamente ruim. Esse tipo de lixo, sai, Qingyue minha esposa, eu não suspeitei errado, sua mestre deve estar perto da cidade nuvem flutuante, certo?" "Como você sabe?" Um traço de admiração apareceu no rosto de Xia Qingyue. Xiao Ti não explicou. Ele disse com uma expressão séria: "Já que é assim, pense em uma maneira de se comunicar com sua mestre. E melhor que ela venha aqui amanhã." Depois de pensar por um momento, sua expressão relaxou novamente: "Já que sua mestre está por perto, então eu acho que não haverá nenhum problema grande. Vamos dormir." As delicadas sobrancelhas de Xia Qingyue se ergueram levemente, e ela então pensou silenciosamente por um momento. Ela pensou mais uma vez na expressão de Xiao Kuang-yun e no seu olhar essa tarde e finalmente entendeu o significado por trás das palavras de Xiao Ti. Sua expressão teve um espasmo de repente, e ela inconscientemente pegou um dispositivo de comunicação que era um pingente de gelo que estava em seu peito. Vendo Xiao Ti se preparando para esticar o cobertor no chão, seu olhar balançou fracamente. Seus lábios se moveram continuamente algumas vezes antes dela finalmente dizer com uma voz baixa: "Venha dormir na cama." "Ah!" Xiao Ti virou seu corpo na direção dela e disse com os olhos totalmente abertos: "Qingyue minha esposa, o que você disse?" Xia Qingyue imediatamente virou seu rosto para esconder sua expressão atual. Ela respondeu friamente: "Se você não ouviu, então esqueça isso." "Eu ouvi." "Como eu não poderia ter ouvido?" Xiao Ti concordou imediatamente como uma galinha bicando arroz.
Ele jogou o cobertor em suas mãos e se jogou na cama, então olhou para Sia Qingyu com um sorriso feliz. Qingyu, minha esposa, você irá dormir com a cabeça nos meus pés essa noite ou vai dormir normalmente? Sia Qingyu não respondeu. Com um aceno de sua mão, ela apagou todas as velas vermelhas em um segundo. O quarto imediatamente ficou escuro, e seu coração imediatamente soltou um suspiro. Ela puxou Xiao Te para dormirem normalmente e cobriu ambos com o cobertor. Se deitando de lado com suas costas para Xiao Te, ela disse em uma voz fria: você não precisa pensar muito sobre isso. Eu estou fazendo isso apenas para ficar mais conveniente para você tratar meu corpo às 3 da madrugada, você não está permitido a fazer coisas proibidas. Ou então eu não irei deixar você dormir na cama novamente. Como você desejar, minha amada esposa. Xiao Te disse euforicamente enquanto abraçava o cobertor e cheirava para sentir a fragrância da jovem mulher que continuava nele. Agora, ela estava sendo chamada de esposa por Xiao Te várias dezenas de vezes por dia. Da irritação inicial até agora, ouvir isso não tinha apenas se tornado natural, mas também aquilo a deixava com o sentimento indescritível de eu sou a esposa dele. Essa súbita mudança a deixou afobada e também a deixou perdida. Ela fechou seus olhos e lutou para evitar pensar nessas coisas que deixaram seu coração em desordem. Não muito tempo depois, ela pacificamente caiu no sono. Já tinha chegado às 3 da madrugada. Esse era a hora mais escura antes do surgimento da manhã, e todo o clã Xiao estava pacífico. E somente os sons que podiam serem ouvidos eram os ocasionais zumbidos dos insetos. Na escuridão do quintal de Xiao Lingxi veio uma luz e um som de creak, seguindo aquele som a porta seguramente fechada se abriu levemente. Uma pequena sombra lentamente se esgueirou para fora e depois de espiar os arredores por um tempo, rapidamente correu para fora. A sombra não tinha sido nem capaz de pisar para fora do quintal quando uma figura alta, cinza repentinamente desceu dos céus, aterrissando na frente dela. O som do grito da garota fez o alarme tocar, então logo veio uma voz solene: Onzier, onde você está indo tão tarde da noite? Ah, pai. A grande sombra assustadora abaixou o lenço cobrindo seu rosto, revelando um rosto amável e tocante da garota. Realmente era Xiao Lingxi. Olhando para Xiao Lai que tinha aparecido de repente na frente dela, sua alma tremeu momentaneamente. Eu. Ah! Xiao Lai soltou um suspiro, então disse com uma voz baixa: Onzier, você quer roubar o pó para abrir o profundo, certo? Xiao Lingxi abaixou a cabeça enquanto ela gaguejava. Você é minha filha. Como eu não saberia o que você estava pensando em seu coração? Xiao Lai mais uma vez soltou um suspiro e então deu um tapinha nos ombros de sua filha. Depois que você me deixou nessa tarde, eu percebi que você tinha um olhar estranho. Eu não fiquei tranquilo, então eu fiquei de guarda aqui, e com certeza, você tinha o pensamento em roubar o pó para abrir o profundo. Onzier, você realmente é muito determinada. Você sabe o quanto isso é perigoso. Aquele pó para abrir o profundo não é uma coisa comum. E um presente da seita Xiao. Se seus vestígios fossem descobertos, então isso estaria sob a jurisdição da seita Xiao. E nesse hora, se aqueles 4 da seita Xiao decidirem que você é culpada, sem mencionar eu, não há ninguém na cidade nuvem flutuante que poderá te salvar. Xiao Lingxi abaixou sua cabeça e mordiu seus lábios. Eu sei tudo isso. Mas, eu tenho muita pena do pequeno Che. Ele claramente é uma boa pessoa, e ainda sempre é zombado pelas pessoas, desdenhado por elas, e tratado como lixo por todos. Se ele pudesse consertar suas profundas veias, então ele não seria mais ridicularizado.
Ele não iria cair para ninguém. Xiao Lai abriu e fechou sua boca, um olhar de remorso cruzou seu rosto rapidamente. Eu sempre imaginei, o porquê de Xiao Tse ser o único a ter profundas veias deformadas, e não eu. Esse mundo realmente é injusto com ele, pai, você sabia. Sempre que eu vejo o pequeno Tse sendo zombado, ele continua tentando adotar um olhar despreocupado e vindo me confortar. Meu coração está cheio de insegurança. Se eu pudesse consertar suas profundas veias, mesmo se eu tiver que me tornar uma ladra, mesmo se eu tiver que receber a punição de morte, eu ainda iria querer fazer isso centenas de vezes. Enquanto ela falava, os olhos de Xiao Lingxi já estavam cheios de lágrimas. Ela cobriu seu rosto com suas mãos e finalmente não tinha mais o que fazer a não ser começar a chorar. Um espasmo violento passou no rosto de Xiao Lai. Enquanto ele olhava sua filha chorando, seu coração também estava sofrendo. Ele silenciosamente a consolou: Onzier, eu sei que você está fazendo isso tudo por Tiar. Mas, você fazendo isso, deixando de lado as consequências, Xiao Yunhai não deu aquela caixa com o pó para abrir o profundo para ninguém depois de recebê-la. Ele deve estar carregando aquilo em seu corpo. Com sua força, como você poderia roubar algo de Xiao Yunhai? Me escute, volte e durma. Sobre o pó para abrir o profundo, eu irei me esforçar para pensar em algo. Obter o pó para abrir o profundo não é necessariamente uma causa perdida. Você não está permitida a fazer esse tipo de coisa no futuro. Se algo realmente acontecer com você, quem irá proteger o Tier depois? A última sentença de Xiao Lai gentilmente perfurou o coração macio de Xiao Lingxi, deixando em seu coração um repentino e persistente medo. Está certo. Se eu não conseguir e for pega e receber uma grande punição, o que irá acontecer com o pequeno Tse? Eu entendo. Xiao Lingxi removeu suas roupas pretas e as jogou de lado. Ela limpou as lágrimas em seu rosto e disse com um rosto de culpada: Me desculpe, pai. Eu fiz uma coisa estúpida e fiz você se preocupar novamente. Eu irei obedientemente ir dormir e não farei algo assim novamente, pai. Você deve voltar rapidamente e descansar. Eu prometo que não irei roubar o pó para abrir o profundo. Risos, é bom que você me escute. Xiao Lai concordou sua cabeça e sorriu calorosamente. Mas antes de sair, ele preocupadamente pegou a roupa preta do chão e levou com ele.